O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do mundo, do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Então hoje nós celebramos algo que para nós católicos é um grande orgulho: a Cátedra de São Pedro. O que essa cátedra, ela está, vocês já lembram bem, lembra daquela cadeira que fica lá na Basílica de São Pedro no alto? Em cima está a pomba do Espírito, né? E embaixo ela é uma cadeira de madeira, só que ela está cercada por um monumento de bronze. Tem os grandes padres da igreja, Santo Agostinho e Santo Ambrósio de um lado do ocidente, Santo Atanásio e São João Crisóstomo do outro. Bem, o que essa cátedra significa para nós? O quê? Gente, assim, eu sou ecumênico, eu sou do diálogo, mas uma fé de um Deus que é único e universal requer o quê? Universalidade e unicidade. A Cátedra de São Pedro, gente, é um sinal para nós, um ícone de que a fé católica não é a fé do senhorzinho da esquina que fundou a igreja ontem, ou mesmo congregaçõezinhas protestantes que têm 10, 20, 100 anos, que você sai do Brasil e vai para Angola, na África, e não tem mais, ou você vai para Croácia e não tem mais. A Cátedra de São Pedro quer dizer o seguinte: quando você for na missa no Japão, você pode não entender japonês, a não ser que você pode ter até um pouco de familiaridade de celebrar em latim. Mas você vai estar no Japão sabendo que é missa. Você vai reconhecer ali todos os passos da missa. Você vai comungar no Japão. Se você for na Croácia, provavelmente você não vai entender o croato, mas você pode participar da missa. Se for na Finlândia, você não vai entender o finlandês. Nos Estados Unidos, para quem sabe inglês. Mas a nossa fé é universal, única e unicidade, por causa da Cátedra de São Pedro. A Cátedra de São Pedro nos dá a unidade e a universalidade que a fé em um Deus único requer. Como é que você participa de uma fé, como já aconteceu tantas vezes, de alguém que participa de uma igreja aqui, aí muda de cidade e não tem aquela igreja mais. Ah, aqui não tem a igreja que eu gostava, aqui agora eu não consigo participar, porque lá a igreja era boa. A nossa fé não. Onde você estiver, é só pensar, gente, tudo no mundo, para ter homogeneidade, quando é mundial, precisa de um líder de referência. Por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola tem o seu líder mundial? Tem. Por quê? Se não tiver, e cada um mandar no seu quadrado, o que vai acontecer com a Coca-Cola? Nós já íamos ter Coca-Cola com piqui, né? Coca-Cola com essência de quiabo,
Não sei. Coca-Cola com essência de pamonha. Ou vocês acham que não? Claro que ia. Já lá nos árabes, ia colocar outra coisa, ia pôr um pouco de saquê lá no Japão. O que ia acontecer com a Coca-Cola daqui a um tempo? Ninguém ia saber o que é Coca. Porque ia perder a unidade para o mundo inteiro. Então tem que existir alguém que vigie se a essência da Coca é a mesma, ou pelo menos muda dentro de dizem que a água de cada lugar muda o sabor, mas tudo bem, mas a essência é a mesma. Tem que existir o Papa. Papa não é anticristo. Papa é a nossa referência de unidade e universalidade. Ele que nos dá a referência que no Vietnã vai celebrar uma missa dentro dos... Claro, não impede que as pessoas que sejam rebeldes. Hoje nós estamos com uma pandemia de gente que celebra, ministros, que mudam o que está escrito no rito. Nós temos batismos que não são válidos, porque não diz a fórmula correta. Eu te batismo. Inventa, a comunidade te batiza. É tão simples. Eu sou o padre da Igreja Universal, que é vigiada por um líder mundial. Não estou dizendo que o líder é perfeito, que esse líder possa errar quando fala, entrevistas, não interessa. Mas existe um magistério, que ele é o líder, e eu estou aqui para obedecer. Por isso que todas as missas vocês ouvem eu falar a mesma coisa do missal. Eu não invento, porque não é meu, não é minha liturgia. A liturgia é da igreja. Eu sou servo da igreja. Isso é importante entender a grandeza dessa igreja. Não, padre, mas já vi algumas pessoas, essas missas são muito chatas, com aqueles folhetinhos. Gente, aqui vocês estão num rito sacrificial de 2000 anos, que a igreja tem que prezar, tem que proteger o que vai ser falado ali, para que o sacrifício aconteça. Aqui não é um culto evangélico simplesmente, aqui não é um lugar só de louvor, aqui é um lugar de sacrifício. Jesus atualiza o mesmo sacrifício de 2000 anos aqui. Então é claro que a igreja, no caso da Santa Missa, tem que prezar que o padre obedeça, porque senão daqui a pouco vai virar um Zé Telo, como diz o povo, né? Você começa a falar o que quer, como é que você vai garantir o rito sacrificial? Por isso que a igreja, analogamente à filosofia aristotélica tomista, ela compara os sacramentos à matéria e forma. A matéria é o pão e o vinho, a forma aquilo que eu falo. Se a forma não é a correta, não vai acontecer. Então, agora, isso não é motivo de achar que a igreja é chata, eu vou mudar agora. Não, o rito sacrificial, ele é chato. Você vem para a missa com um sacrifício, você entregar a sua vida. Que sacrifício que é gostoso. A missa é mais chata um pouco, apesar que à medida que você vai entrando nesse mistério, você tem gente que entra em êxtase. Os santos, tinha padres que flutuavam. Vocês não me viram flutuar ainda, né? Eu ainda estou bem longe da santidade de alguns que entram nesse mistério. Outros sangravam, né? Padre Pio sangrava as mãos, os seus estigmas. Deus nos deu santos para mostrar a grandeza da Santa Missa, que é universal, graças à Cátedra de São Pedro. E outra coisa, gente, quanto mais esses historiadores dizem que a igreja errou, com seus membros erraram na Idade Média, que é muito menos do que falam, é muito mais restrito, é tudo mas tudo bem, houve e há erros de membros da igreja, muitos. Como hoje, muitos membros da igreja, da hierarquia, são desobedientes à própria igreja. Agora, venhamos e convenhamos, quanto mais você descobre que os seus membros erraram, mais tem que vir à sua cabeça: essa igreja
é de Deus. Porque com tanta gente tranqueira dentro e ainda não conseguiu destruí-la, tem que ter a mão de Deus. Coloca esse polvo na Coca-Cola, se ela dura 5 anos. Coloca. Por que a Igreja Católica, apesar de tudo, de todos os ataques externos e internos, ela continua única? Depois de Lutero, desde a separação de Lutero, hoje são quase 40 mil denominações protestantes. 40 mil, enquanto a igreja continua única, com os seus defeitos, com seus membros que erram. Mas existe uma unidade, uma universalidade, graças à Cátedra de São Pedro. Eu tenho que obedecer no interior do Goiás o que a Cátedra de São Pedro me diz, né? O que a Igreja Universal me diz. Essa tradução do missal foi lida lá em Roma para ver se está correta, e eu não tenho direito de mudar. Eu não tenho direito de mudar. Eu tenho que obedecer a essa igreja. E isso não é uma coisa para se lamentar, é uma coisa para se orgulhar. É de se orgulhar. A mesma comunidade, desde os apóstolos. São Justino descreveu a missa, está no Catecismo, no século II. Você lê o que São Justino descreve, é praticamente perto da missa de hoje, no século II. Porque a igreja, apesar de ter, sim, e hoje também fere o coração de Deus, aqueles que querem porque querem se ligar somente à liturgia tridentina antiga, chamando de missa de sempre, e não se aderem, pelo menos, a aceitar a liturgia que o magistério da igreja. Isso é uma mentalidade que está destruindo um pouco. Pessoas muito boas estão abandonando a igreja pelo rito litúrgico. Pensem bem, Jesus não deixou nada escrito, Ele deixou o Espírito Santo ao Papa e aos apóstolos, ao colégio apostólico. O poder da igreja está no Espírito Santo da igreja, não está no rito. Se você se apega mais ao rito, é uma ideia protestante você se apegar só à Bíblia. A Bíblia é Bíblia porque a igreja escolheu quais são os livros. Santo Agostinho dizia: eu só creio na Bíblia porque a igreja mandou eu crer. Se nós perdermos a confiança no magistério da igreja, que é a minha esposa, no Papa e o colégio de bispos, acabou. Você perde a confiança em tudo. E é claro que o Papa e o colégio de bispos têm defeitos, sim, erram, mas existe uma força sobrenatural, uma autoridade sobrenatural que vai além dos erros de cada membro, que é essa força, essa graça que mantém a igreja hoje unida. Tanto é que muitos dizem que hoje não tem tantos milagres como antigamente, porque não precisa. A própria igreja é um milagre. Pode até ser desculpinha, porque nós padres hoje não ressuscitamos ninguém, quase, né? Ninguém está cego, fica vendo, está surdo. Naquela época tinha muito, mas era necessário que tivessem muitos milagres. Hoje nem tanto, porque a própria igreja é um milagre. A igreja que foi sustentada por séculos e séculos, até hoje sobrevive. Invasão de bárbaros, ou muçulmanos tentando destruir a igreja, tantas e quantas, o modernismo, agora a infiltração por dentro, o marxismo dentro da igreja, tudo para destruí-la, e não consegue. Então hoje, gente, é um dia de você colocar uma camiseta: sou católico, né? Tenho orgulho de ser católico, porque a minha fé é universal e única no mundo inteiro. Você pode mudar para qualquer canto, até na China você pode achar um lugar escondido lá que tem igreja, onde é perseguido, né? Cuba, mas existe alguém ali que está dando a vida pela universalidade e unicidade, né? Da Cátedra de Pedro. Que Nossa Senhora, a mãe, a rainha da igreja, nos faça cada vez mais amar essa igreja que é única e universal.
Assim seja.